Amém, irmãos? Vamos colocar de pé para a gente orar. Glória a Deus. Agradecer ao Senhor por esse dia, por esta oportunidade Glória a Deus. de estarmos reunidos em comunhão para meditar na Sua palavra. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado Glória a Deus. por esse momento, ó Pai querido, que o Senhor preparou, Senhor, para nós aqui, ó Pai, no sítio missionário Leão de Judá. O Senhor venha abençoar esta aula, dar-nos entendimento, sabedoria para nós aprendermos juntos, Senhor, da Sua palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, eu coloquei aqui Hebreus 7:3 para a gente começar o nosso entendimento da palavra. Pode ler, irmão Alain? Tem Bíblia aqui, ó. Uma Bíblia mesmo. A gente quer do Renato, do Leão. Só um minuto. Renato foi embora sem a espada. Eu vim buscar. Obrigada, viu? Quem pode ler pra gente? 3. Hebreus 7:3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aqui está falando do sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque é a figura do sacerdócio de Cristo. A tipologia. Quando Abraão dá o dízimo, lembra? Quando teve guerra, Abraão deu o dízimo do despojo a Melquisedeque. E aqui, na carta aos Hebreus, está dizendo que Melquisedeque, ele não tinha pai, não tinha mãe, era sem genealogia, não tinha princípio de dias nem fim. Então, aqui em Hebreus está falando de Cristo. Não tem começo, não tem fim. Cristo, ele, em Colossenses capítulo 1, versículo de número 15. Ok, irmão? Colossenses 1:15. O Hebreus, já leu Hebreus? Hebreus a gente já lemos já. O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O primogênito de toda a criação. Então, Hebreus 7, versículo 3, Alan, está dizendo que Cristo, ele não tem começo, não tem fim, porque ele faz parte da divindade. Jeová, o Cristo, o Espírito Santo. E Colossenses 1:15 diz que ele é a imagem de Deus, do Deus invisível, o primogênito da criação. Está dizendo que Cristo, ele é o primogênito da criação. Ele estava já com o Pai antes do mundo ser criado. Porque neles, ó, o versículo 16 de Colossenses 1, porque nele quem? Em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visível e invisível, seja trono, dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, o que foi criado primeiro? Né, Arnaldo? Quando alguém pergunta para você, o que Deus criou primeiro? Qual seria a resposta?
Alguém que Deus criou primeiro? Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Terra. Gênesis, né? Início, no princípio, criou Deus, o céu e a terra. Então, só que Colossenses está falando que o Cristo, né? Olha o versículo 15, alguém está aberto aí? Colossenses 1:15. Então, qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação? O primogênito da criação. O primeiro. E nele foram criadas todas as coisas. Né? Nele foram criadas todas as coisas. Então, o que Deus criou primeiro foi esse corpo. O corpo que o Cristo iria encarnar. O corpo que o Cristo ia tabernacular entre os homens aqui na terra. Um molde? Sim? Seria um molde de... Mas é moral. O corpo, Deus preparou para ele, porque ele é divindade. Né? Yahvé, que é Jeová, o Cristo e o Espírito Santo, eles fizeram uma reunião no céu, lembra? Isaías ouviu. O primeiro homem a ouvir, né? no Antigo Testamento, o único homem que ouviu a voz de Cristo falando, o próprio Cristo, foi Isaías, no capítulo 6, versículo 8. Isaías? Pode ler pra gente. Versículo 6. Isaías 6, verso de número 8. Já estou aqui, ó. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de... Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouve e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Até aí. Né? Você leu 8 ou 9, né? 10, ou 10. Está no começo 10. Até aí tá bom. Só pra gente entender. Quando Isaías ouve, quem enviarei? É o Pai. É Jeová. Eles não tinham essa... Como é que se diz? Esse relacionamento de pai, de filho. Na eternidade passada, Jeová, Cristo, o Espírito Santo, que é que é a divindade, eles não tinham esse relacionamento. Deus passou a ser o Pai quando Gabriel está falando com Maria, o Espírito Santo coloca a semente no ventre de Maria. Salmo 2:7 está escrito: hoje te gerei. Salmo 2:7, Hebreus 1:5 também. Hoje te gerei, ou seja, a partir de hoje tu serás Meu filho. o meu filho, né? Então, aonde o Cristo passou a ter um corpo, e esse corpo ele foi feito, foi criado na eternidade antes do céu, da terra. É o primogênito da criação. Aonde está escrito isso, irmão Hugo? Hebreus 10:5.
Lê? Pode. 10:5. Sim. Por isso, ao entrar no mundo, diz sacrifício e oferta, não quiseste, antes um corpo me formaste. 6. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. 7. Então eu disse, eis aqui estou, do livro está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Amém. 8. Amém. Não, até aí foi bom, irmão, ler. No livro está escrito aonde? Palavras. Onde está escrito de mim? Antes da nova aliança, no nascimento de Jesus, já existia a Bíblia hebraica, né, dos judeus, que existe até hoje e faz parte do cânon, faz parte da nossa Bíblia. Gênesis a Malaquias. Está escrito a respeito de mim, o Cristo dizendo. Então, o versículo 5, sacrifício e oferta não quiseste, mas entrando no mundo, um corpo me preparaste. Esse corpo que Jesus habitou nele, o Cristo habitou nele, cuidou desse corpo, não estragou esse corpo, não pecou, não sujou esse corpo, e ele levou esse corpo de volta para Deus. E Isaías, só comentando Isaías 6:8, o povo prega que é Isaías dizendo, envia-me a mim, mas ali era a voz do Cristo dizendo. Jeová, Espírito Santo e Cristo estavam conversando. Alguém precisa ir por nós. Alguém precisa encarnar. Então, Isaías ouve a voz do Cristo. Envia-me a mim. Envia-me a mim, eu irei. E então, foi uma resposta. Quer ver? Foi uma resposta a Jó. Você sabia disso? Jó. Vamos ver Jó no capítulo de número 9. 19. Jó 9. No primeiro? Não, só um minuto. Eu acho que é o versículo 32 até o 35. Porque ele não é homem, como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitros que ponham a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei, e não temerei, porque não sou assim em mim mesmo. É esse? Isso, exatamente. O 32, Jó se justificando, do seu sofrimento. Jó, ele declara, no verso 32, porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há árbitro entre nós, juiz, que põe a mão sobre nós ambos. Jó está chamando Deus para um tribunal aqui, vamos dizer. Jó querendo se justificar. Jó está dizendo, Jó não pecou, viu, irmãos? Jó não pecou, mas ele estava dizendo que Deus não era homem como ele. Que Deus, ele não podia sentir o que ele estava sentindo. Jó estava cheio de chaga, cheio de ferida. Todos que conhecem a história de Jó. Então Jó está dizendo, o senhor não sabe o que eu estou passando, o que eu estou sentindo. E quando Jó ele fala isso,
Ele não está mentindo. Jó não está mentindo. Por quê? Porque Deus alma e espírito. Deixei aqui só para não esquecer, tá, irmão? Alma e espírito. Não tinha um corpo, né? Aqui, isso aqui a gente chama de dicotomia, né? Dicótomo, dois. Deus não tinha um corpo. Deus é espírito, né? João 4 diz, Deus ele é espírito. Então, Deus criou o homem, mas ele não tinha um corpo. Realmente. Jó está dizendo, o Senhor não sabe, não conhece o sofrimento, não pode sentir as dores que eu estou sentindo. Querendo levar Deus para um tribunal, para se justificar daquela dor, daquele sofrimento que ele estava passando. Então Deus, ele fala, realmente, eu preciso ir lá, eu preciso sentir, passar por aquilo que Jó está passando. E em Isaías 6,8 é uma resposta. Ah, irmão Hugo, mas Isaías 6,8 está escrito por causa que Jó falou isso, se Jó não tivesse falado, não. Isaías 6,8 é uma palavra que iria se cumprir, mesmo Jó falando isso ou não falando. Mas aqui cabe como uma resposta, né? Jó está dizendo, o Senhor não é homem como eu, ou seja, o Senhor não tem um corpo, não sofre o que eu estou sofrendo. Então Deus fala, e agora nós temos que ir lá, mostrar para Jó. E Cristo, ele diz, envia-me a mim, eu vou. Deus, que é Cristo, né? A divindade, são três almas, né? Em um só Espírito, Espírito Santo, o Cristo e Jeová. Três almas e o mesmo Espírito. Jesus mesmo vai dizer em João 17, eu e o Pai somos um. É um só Deus. Então Cristo, ele vem. Hebreus diz, vamos ler, capítulo 4 de Hebreus. Capítulo 4, versículo 4. Lendo o 14, irmão, até o 14 e o 15. Sendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservamos firmes a nossa posição, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentando em todas as coisas as nossas semelhanças, mas sem pecado. Até aí. Aqui está dizendo que Jesus, né, o Cristo encarnado, ele foi o grande sumo sacerdote. Por que que ele foi o grande sumo sacerdote? Porque era o sangue de animais através do sacerdote, né, que eram vários, faziam o sacrifício de animais para poder perdoar, né? Perdoar, cobrir o pecado. O pecado
Está aqui, o sangue dos animais que os sacerdotes sacrificavam cobria o pecado. Mas Jesus, ele é o grande sumo sacerdote, por quê? Porque João mesmo diz, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que arranca o pecado. Jesus, ele veio para limpar, para nos limpar de todo o pecado. E ele é o grande sumo sacerdote, por quê? Porque além dele mesmo fazer o sacrifício, ele foi o sacrifício. Ele foi o cordeiro que se entregou. O maior propósito de Deus enviar o seu filho foi para que ele morresse por nós, né? O versículo 15 diz: não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, né? Ele teve compaixão de nós e das nossas fraquezas. Porém, o nosso sumo sacerdote, que é Jesus, como nós, foi tentado em tudo, mas sem pecado. Sem pecado. Aqui, ele fez o sacrifício e ele mesmo foi o sacrifício. Ele se entregou por nós. Quando eu disse que Jó não pecou, Jó não estava pecando aqui, quando ele estava dizendo que Deus não era homem como ele, estava querendo se justificar, né? Que ele queria que Deus viesse para ele poder ir no tribunal com Deus. Mas é claro que Jó teve pecado, né? Como todos nós, Jó pecou. Agora, Cristo, esse corpo que Deus criou para ele no princípio da criação, né? Antes da criação do mundo. Então, quando alguém perguntar, o que Deus criou primeiro? O corpo de Cristo. E no corpo de Cristo foram criadas todas as coisas. Todas as coisas foram criadas nele, em Cristo. Aqui, Cristo entrega o seu corpo na cruz para nós e ele leva esse corpo para o Pai. Quando ele é assunto ao céu, em Atos capítulo 1, versículo do 8 ao 11, né? Deixa eu ver o versículo aqui para o irmão ler para a gente. Atos 1, versículo 11. Quase lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu vieste ir. Jesus, aqui, ele está subindo com o corpo. Ele está levando o corpo que Deus preparou para ele. Em Hebreus 10 e 5. Né? Esse corpo que Deus preparou para o Cristo, que ele usou com sabedoria, né? Ele é a própria sabedoria. Ele leva. Atos 1 e 11. Davi teve essa visão, né? Há 1000 anos atrás, no Salmo 24, quando Jesus ele entra no céu, né? Davi vai falar: abre as portas, né? Levantai as vossas cabeças, porque quem está chegando aí é o Rei da Glória. Glória a Deus. Daniel 9, versículo 7. Essa visão que os homens galileus tiveram de Atos 1 e 8, Jesus subindo, Jesus indo aos céus, né, nas nuvens, Daniel ele tem a mesma visão, é o mesmo acontecimento, só que Daniel ele está olhando de dentro, né? Ele está vendo Jesus chegando. Aqui os homens estão vendo Jesus levando
o seu corpo. É Daniel 9. Não é Daniel 9, não. É Daniel 13. Daniel 7, não tem Daniel 13. Daniel 7, versículo 13. Alguém achou Daniel 7, 13? No final da Bíblia, né? Entendeu? Daniel, último profeta maior. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Daniel viu como filho do homem. O título humano de Cristo, a qual Lucas deu esse título, né, para Jesus, o filho do homem, o homem perfeito, né, o título que Jesus mais gostava. Mateus chama de filho de Abraão, Marcos chama de filho de Davi, Lucas chama Jesus de filho do homem, e João chama Jesus filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Então aqui Daniel está vendo quando ele está chegando, né? Em minhas visões, Daniel teve uma visão e viu o Cristo chegando, entrando no céu. E quando ele entra, ele leva o corpo. Daniel diz que ele se aproxima do ancião de dias. O ancião de dias é o Jeová, o Deus Pai. O ancião de dias vai entronizar ele à sua direita. O Salmo 110 fala, o Salmo 110 inteiro fala disso. Em Daniel mesmo, Daniel 7, 9, está escrito assim, ó: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, plural, e um ancião de dia se assentou, a sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Então Deus, Jeová, que é o ancião de dias, ele traz ali, manda trazer os tronos de marfim e se assenta no seu trono. E o Cristo leva esse corpo. Em Colossenses 2:9 vai dizer que Deus, ele habitou nesse corpo, Luciano. Pode ler pra gente Colossenses 2:9? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porque nele quem? Nele habita. No corpo de Cristo. No corpo de Cristo habita corporalmente toda a plenitude. Toda a plenitude da divindade. Olha que mistério esse aqui, Luciano. Toda a plenitude. A divindade. Quem que é a divindade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo e
E o Pai habitou, né, nesse corpo que Cristo estava habitando. Tá aí pertinho mesmo, Colossenses 1:19 também. Só para nós termos uma concordância. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Ó, aí tá mais lindo ainda, né? Porque foi do agrado do Pai. Deus se agradou em habitar nesse corpo aqui. Então, agora, Deus tem um corpo também. Agora Deus tem um corpo. O Pai, o Espírito Santo, o Cristo está nesse corpo aqui. Agora não é dicótomo mais, agora é tricótomo, tricotomia. Deus, ele tem um corpo. Ele sabe. Agora ele sabe o que você passa, o seu sofrimento. Não tem algo que nós passamos, angústia, tristeza, dor, que Jesus não sabe e não passou. Porque ele veio, ele encarnou, ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi xingado, foi cuspido. Bateram nele, desprezaram ele, né? As autoridades, o governo da época que era para honrar ele, ungir ele, não fez isso. Mas Hebreus 1 diz que Deus ungiu ele com óleo de alegria. Glória a Deus. Deus ungiu nosso Senhor Jesus Cristo. O homem só desprezou, só maltratou, só fez ele sentir dor. Então, não há sentimento que nós passamos Que ele não saiba. que ele não saiba, que ele não sentiu. Eu vou me matar, eu vou tirar minha vida porque é injusto isso. Não, ele sabe, ele conhece todas as coisas. Nós temos que pedir para ele ter misericórdia de nós. Amém. Temos que orar a Deus para que ele venha com um bálsamo, aliviar nossas dores. Porque ele passou por tudo que nós passamos. Ele conhece. Ele conhece todas as coisas. Vou te dar uma dúvida pra mim aqui. Sim. Na história de Jó, certo? Sim. A parte que a mãe dele fala pra ele abandonar Deus, que ela amaldiçoa Deus. Ela pegou contra Deus, não pegou? Quando ela fala isso? Blasfemou? Não. Ela falou uma besteira. Ela falou, abandonando esse Deus e morre, não foi? Ela falou isso? O texto, na verdade, diz para ele amaldiçoar a própria vida, né? Ela foi perdoada pelo que ela falou ou não? Sim. Foi, né? E depois ela deu filhos para ele, né? Os filhos dele morreram todos, mas ela não morreu. Por que a mulher... Eu ouvi essa pergunta esses dias, não sei não, mas... Por que Deus não matou? Será que foi para testemunhar? Acho que foi, né? Para dar um testemunho. Ou não? Deus não matou ela porque Jó casou com ela. Não matou porque senão como que ele iria dar mais filhos para Jó? Então, se ela Por isso que tivesse... não matou ela. Se ela tivesse morrido, Deus podia dar outra esposa para ele. Ela morreu, teria filhos, né? Ele teve 10 filhos, os 10 morreram no mesmo dia. E depois Deus deu mais 10 filhos para ele. É interessante, no final de Jó, está escrito que Deus, ele restitui tudo que Jó tinha, fazenda, riqueza, os animais. Tudo que Jó tinha, Deus, ele dá
em dobro, né? E vai dizer que ele viveu mais 140 anos depois que ele foi sarado. Então ele recebeu tudo em dobro. E os filhos, não. Os filhos, ele tinha 10, morreram. E agora Deus dá 10 para ele, não dar em dobro. Porque os filhos são almas. São pessoas, né? E alma não multiplica. Alma, Deus restaura. Deus, ele restaura a nossa alma, a nossa vida. Né? Os 10 filhos que Jó tinha, era bagunceiro, né? Faziam festa, bagunça. Jó tinha que estar ali, levantando o altar, sacrificando por eles. Jó dizia, ó, vou fazer o sacrifício porque vai que eles pecaram, né? Era um bagunceiro. E agora Deus dá 10 filhos para Jó, mas 10 filhos creem. Glória a Deus. E a resposta, né? Por que Deus não permitiu que a mulher de Jó morresse? É porque Jó era casado com ela. Quando eu caso com minha esposa, nós somos um só corpo. E Deus disse para o diabo o quê? Pode tocar na vida dele, mas você não arranca a vida dele. Você não pode matar Jó. E a mulher dele era o corpo dele, a metade dele. Deus não deu. Não autorizou, né? Não autorizou. Porque não autorizando diabo matar Jó, automaticamente ele não podia matar sua mulher. Porque o homem e a mulher, quando casam, é um só corpo. Uma só carne. É uma só carne. Então por isso que ela não morreu. Porque Deus não permitiu o diabo matar Jó. Ela era metade de Jó. Se o diabo matasse ela, ia morrer 50% de Jó. E Deus não deixou. Por isso que a mulher de Jó não morreu. Deixará o homem, pai e mãe, unirá sua mulher, tornará uma só carne. Então nós vemos aqui a divindade agora. A divindade é tricótoma, né? Agora são 3: corpo, alma e espírito. O mistério, né? Que Paulo fala muito de mistério. Deixa eu achar aqui, irmãos. Deus está levando nossa aula para outros versículos, outros capítulos. Isso é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Deixa eu achar aqui, vai lá. Paulo fala em Coríntios que ele colocou um tesouro em vasos de barro. Eu vim meditando nesse versículo. Coríntios. Deixa eu achar o versículo, meu querido. Achei aqui, ó. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Pois quem é que te faz sobressair e que tens tu, que não tenhas recebido, esse
2 Coríntios. Segundo? 2 Coríntios. Capítulo Temos, porém, esse tesouro 2 Coríntios 4, 7. vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 4:7 fez também 10 castiçais de ouro, segundo sua forma, e pôs no templo 5 à direita e 5 à esquerda. 2 Coríntios. Você não está segunda crônica. 2 Coríntios 4, 7. É o versículo que o irmão leu mesmo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos um tesouro. Esse versículo é um paradoxo, né? De como nós somos vasos, seres humanos, fracos. Podemos ter o poder de Deus, o Espírito Santo, dentro de nós. O Espírito Santo é a divindade. A divindade não tem começo, não tem fim. É infinito. E nós, o homem, temos esse poder, a palavra, o Espírito Santo dentro de nós. E Cristo, ele também tinha. Cristo, ele tinha toda a divindade dentro dele. Hoje nós temos, através do Espírito Santo de Deus, esse tesouro guardado. Mas Cristo, quando ele veio a essa terra, como homem, só Cristo, ele tinha toda a plenitude dentro dele, o infinito. Esse corpo é limitado, né? Nosso corpo. Nós recebemos o poder do Espírito Santo, mas Cristo, Jesus, ele tinha toda a plenitude, né? Toda a divindade com ele, dentro dele. Isso é poder de Deus. Eu aprendi isso. Isso é poder de Deus. Só Deus tem o poder de colocar o infinito dentro daquilo que é finito. Tem um hino aí que vocês ouvem, né? A roda grande passa dentro da pequena. Como? Só Deus. Só Deus tem o poder de fazer isso. E Cristo, ele tinha a divindade, toda a plenitude da divindade dentro dele. Através do poder de Deus. Efésios, capítulo 5. É bom a gente ler, acompanhar, né? Efésios, capítulo 6, versículo 10. E é bom a gente abrir a Bíblia também, acompanhar, a gente vai aprendendo a manusear a Bíblia, né? Os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vocês? E demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Qual que é a força do poder de Deus? A força do poder de Deus é colocar aquilo que é infinito dentro daquilo que é finito. A divindade habitar no corpo de Cristo. O Espírito Santo de Deus habitar dentro
de vaso de barro, que somos nós, frágeis, fracos. Esse é o poder de Deus. Fazer com que nós carregamos dentro de nós esse tesouro maravilhoso. Só o poder de Deus é capaz de fazer isso. Então Paulo vai falar. Os demais irmãos meus, fortalecei, buscai força no Senhor e na força do seu poder. A parábola das 10 dracmas está lá em Lucas 15, versículo 8. Lucas 15, 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Qual a mulher faz referência à Nova Jerusalém, que é a nossa morada, onde nós viemos e para onde nós vamos voltar. Nós fomos criados em quem? Os irmãos lembram? Colossenses 1 e 15, 16? Do corpo, né? O corpo de Cristo, que Deus preparou para ele, que é a imagem de Deus, ele é o primogênito da criação. Então nós aprendemos, foi a primeira coisa. Deus criou o corpo. A primeira coisa que Deus criou, Hebreus 10, 5, foi o corpo de Cristo. Aí Colossenses 1 e 16 vai dizer, nele foram criadas todas as coisas, né? O céu, a terra, tudo que existe. Nós viemos a partir do corpo de Cristo. E a mulher está falando aqui na tipologia, né? Nós falamos no começo, é um tipo da Nova Jerusalém, que é a nossa mãe. Gálatas 4, 26. Leia pra gente. Gálatas 4, 26. 4, 26? Sim. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, e qual é mãe de todos nós. A Jerusalém que é de cima, né? A Jerusalém é mãe de todos nós. Nós viemos de lá. E nós vamos tornar a voltar para lá. Nós saímos dela. Alguém disser, vocês não têm uma mãe, né? Só tem Deus. Alguém pode dizer, nós temos a nossa mãe. Jerusalém. Eu falei, eu tenho mãe também. Quem que é a nossa mãe? É a Nova Jerusalém. Pode dizer para alguém, nós temos mãe sim. É a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém é Cristo. Cristo é a Nova Jerusalém. Segundo Coríntios, capítulo 5. Lê o 1 e o 2 para a gente ver. 2. Porque sabemos que se a nossa casa tivesse deste tabernáculo,
se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna do céu. E por isso também tememos desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Olha como é maravilhoso o que o irmão leu ali, ó. Sabendo, ó o que Paulo fala. Eu estou na primeira Coríntios. 2 Coríntios 5. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, o Paulo está falando dessa casa aqui, ó, nosso corpo, se desfizer, nós temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna no céu. Então, a Nova Jerusalém é Cristo. Nós fomos criados a partir do corpo de Cristo, né? Cristo, nós saímos do corpo, viemos aqui para essa terra. Essa terra nós vivemos pouco, né? Nós somos como uma fumaça, a Bíblia fala. Mas Jesus fala em João 10:10. Eu vim para que tenhais vida, e vida com abundância. A vida terrena é 70, depois disso é canseira. Mas a vida com abundância é essa vida aqui, ó. Quando nós vamos voltar para Ele. Quando nós voltarmos da onde nós viemos, que é Cristo, a Nova Jerusalém, é Cristo. Quando nós voltarmos para Ele, quando nós reconhecemos Ele como o nosso Senhor e Salvador, entregamos a nossa vida para Ele, nós não morremos mais, nós passamos a ter vida com abundância, porque nós vamos voltar a viver com Ele para sempre. E Ele é a Nova Jerusalém. Esse corpo vai se desfazer, mas nós temos um edifício. Cristo é o nosso edifício. Um edifício não é uma casa, um edifício tem muitos apartamentos, né? É muitas moradas que Ele preparou para nós. Então nós vamos morar com Ele. Agora a mulher, né? Ela perdeu 10 moedas. Essas moedas eram de prata. A dracma é uma moeda de prata, né? Na nossa Bíblia está a dracma. Pode ter Bíblia aí que tem escrito moedas. Moedas de prata. Essas 10 dracmas eram uma joia, né? Um colar que se fazia com essas moedas de prata. Era a mesma coisa que o marido. Hoje nós damos uma aliança de noivado, prometendo a nossa esposa, né, futura esposa, que nós iremos casar com ela. Nós ficamos noivos, nós entregamos uma joia de prata para ela. Então, naquele tempo, os homens entregavam 10 dracmas. Tinha um valor monetário, um valor de dinheiro, mas tinha um valor maior ainda, que significava o quê? Uma joia, um anel. E essa mulher perdendo essa dracma, essa moeda, ela estava perdendo a sua joia que o prometido tinha deixado para ela. E o homem perdeu a dracma. Porque prata, na Bíblia, fala de redenção. Quando que o homem perdeu, né? Essa parábola diz que ela acendeu a luz, né? Ela estava na escuridão. Deixa eu achar o Lucas aqui. Lucas 15. Para nós terminar esse entendimento, daí nós já vamos para o final, meus queridos. Lucas 15, 8. A mulher, ela perdeu a moeda de prata e ela acende a candeia para varrer a casa. Ela perdeu porque estava escuro.
E quando que o homem perdeu essa dracma? No Éden, né? Adão. Quando Deus diz para ele que não era para ele comer do fruto de uma árvore. Que árvore que era essa? Oi? Eu não Árvore do sei. pecado. Eu não sei se era maçã. O conhecimento do bem e do mal. Do mal, é. Né? Ele podia comer todas. Todas. Lá foi um teste de obediência, não foi? Tipo assim, ela falou para não só para testar o ser humano, não foi? Ela não faça isso. Então, é uma questão de obediência, né? Foi uma ordem de Deus. E a árvore do conhecimento não era para que o homem tivesse conhecimento. Né? Já ouviram dizer isso? Agora, o que comeu o fruto, o homem passou a ter conhecimento do bem e do mal. Né? Não. O homem já sabia o que era certo e o que era errado. Porque Deus deu a ordem. Pode comer de todas. Mas dessa aqui não é para comer. Não é para você comer dessa árvore aqui, ó. Então tinha conhecimento que não era para comer. O homem tinha conhecimento que não era para comer. Porque Deus deu a ordem, ele sabia. Ele já sabia, ele já tinha o conhecimento. O homem sabia o que era certo e o que era errado. Né? Se a ordem não era para comer. O que acontece quando Adão come desse fruto? Ele perde a dracma. Ele passa a não saber mais discernir. Ele perde, na verdade, isso aqui, ó. Ele perde o conhecimento. Por quê? Ele pecou. O pecado trouxe a escuridão. O pecado trouxe a escuridão para a vida do homem. Então, o que era certo e o que era errado, o homem sabia. Porque ele sabia que não era para comer. Quando ele come, o que Paulo diz? O que eu quero fazer, eu não faço. Não faço. O que eu não quero fazer, Eu faço. eu acabo fazendo, né? A luz se apaga. A treva, através do pecado, confunde. O que é certo, o que é errado, se mistura. E o homem passa a não saber mais o que é certo, o que é errado. O pecado faz isso. O pecado, ele vem em clausura ali o ser humano, não deixando mais a gente saber discernir o que é correto, o que é errado. Passa a se misturar tudo dentro do homem. Alguém fala assim, vou fazer isso, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Pega nada. Não pega nada, é o ponto de vista seu. Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Só uma vez, eu consigo. Eu tenho o domínio próprio. É verdade. Depois eu peço perdão, tá tudo certo. Acha que tá, né? Tá. O caminho que para o homem parece Bons. bom, mas o final é a morte. Só que Jesus, o Cristo, o que ele fala em João 8:12, né? Em João 8:12? Tem hora que eu confundo na minha cabeça. João 12. Falo isso. Pois Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É isso? Jesus é a luz. Jesus, ele é a luz do mundo. O homem perdeu a dracma, ficou na escuridão, mas a luz veio ao mundo. O que Deus diz? Gênesis 1:3. Cristo, como princípio da criação, ele também foi a luz.
É como se Deus colocasse um bico de luz aqui, ó, à noite, para trabalhar, né? Quem já fez isso no carro, na oficina, sabe. Põe um bico de luz para ver o que está fazendo ali, né? Para arrumar, para consertar. Então, lá no início, em Gênesis, Deus diz, haja luz. Né? Através do verbo haja, haver. Através do verbo veio a luz para iluminar. E através desta luz, que não era o sol, porque o sol, o luminar, a lua, as estrelas, foram criados no quarto dia. Então não era ali, disse Deus haja luz, não era o sol, era o Cristo. O Cristo veio e através dele todas as coisas foram criadas. Essa luz, ela se encarnou, se fez carne e veio essa terra, morreu por nós, né? Para nos dar a salvação, para iluminar o nosso entendimento, para dividir de novo, para separar o que é certo, o que é errado, né? Veio para nos dar esclarecimento essa luz. Hoje, quando nós temos Jesus, nós sabemos, olha, através do Espírito Santo, isso não é correto fazer. Eu tenho a luz dentro de mim. Ela só achou a dracma quando ela acendeu a luz. Então, quando nós acendemos essa luz, que é Jesus dentro de nós, ele vem e limpa, separa tudo que não presta, o errado do certo, né? Para nós termos conhecimento de novo, para nós vivermos nessa luz que é Cristo. E para nós encerrarmos, a redenção que ele trouxe para nós, que foi nos comprar de novo, a salvação que ele nos deu, ele deixou para nós, hoje podia até ser uma ceia para a gente aqui. Lucas 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Qual o versículo? Deixa eu achar aqui. 24, se eu não me engano. Só um minuto, não leio ainda não. 1 Coríntios 11, 24. Lucas 22. Lucas 22, 19. Lucas 22, 19. Pode ler 1 Coríntios 11. E tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém. Alguém lê Lucas 22, 19? E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Então Cristo, na primeira ceia ali com os discípulos, ele parte o pão e ele diz, esse é o meu corpo. Paulo, ele repete isso, dizendo, né? Já ouvi de Cristo. Ele disse, né? Vamos repetir, vamos fazer o que ele nos ensinou, que é comer o pão em memória dele, porque é o corpo dele. É a dracma, é a nossa redenção, a nossa salvação, para que nós não venhamos mais perder. Agora Cristo está dizendo, vocês vão comer. Coma. Esse é o meu corpo, que traz a salvação para o homem. Que trouxe a redenção para o homem. Então, para vocês não perder mais, vocês precisam agora comer. Guardar dentro de vocês. Guarda essa dracma dentro de você, Arnaldo.
Porque aí você não vai perder mais. Nós não perdemos quando nós fazemos isso, né? Quando nós ceamos, participamos do corpo de Cristo, nós estamos colocando dentro de nós aquilo que é mais precioso. Como se fosse assim, né? Aceitar Jesus verdadeiramente, a pessoa não se perde mais. Verdadeiramente. Há um arrependimento. Verdadeiramente. Se eu tiver Jesus dentro dela, Dentro. aí ela não vai se perder mais. Claro, porque ele é a luz que ilumina. Né? O missionário André, minha esposa, é uma benção. Ele é a luz. Então, quando nós colocamos essa luz, né, dentro de nós, vai iluminar. Nós não vamos se perder. Vai ser trevas mais, né? Vai ser luz. Vai ser luz. Amém, meus amados? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quando essa mulher perdeu essa dracma, ela ficou com 9, né? E 9 é o número da ingratidão. É o número da ingratidão. Adão foi ingrato. Porque ele perdeu essa dracma. Ele perdeu essa moeda. Pecando, quando ele pecou. E ele foi ingrato. Quando Deus chegou e falou para ele: Adão, por que você fez isso? Deus tinha dado uma mulher para ele, né? Deus tinha falado: olha, você está tranquilinho aí, eu vou arrumar uma mulher para você. Aí ele vai e fala, né? Essa é osso do meu osso, é uma benção, elogia ela, né? Mas quando A casa cai? a casa cai, foi a mulher que você me deu. Meu Deus. Foi ela. Ingrato, ingratidão. 9 é ingratidão. Mas quando nós achamos essa dracma completa, 10, né? O 1 é Cristo. Não um só Deus, né? Um só corpo. O 0 significa a eternidade. Ele é eterno. 3, o 3. O 3 é divindade. O 4 é oportunidade. Os 5 são os 5 ministérios. 6 número do homem. 7 é a perfeição. Glória a Deus. Assim vai. Sim, senhor. Irmão, aqui ó, João 12, 35 e 36, fala assim, ó. Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Aí no 36 já fala assim, ó. Enquanto tendes luz, crede nas luzes, para que vós torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e retirando-se, ocultou-se deles. Glória a Deus. Maravilhoso o texto que o irmão leu. Ainda nós temos a luz. Um dia nós vamos precisar. João 12, E qual que é o combustível dessa luz? 36. O que mantém a lâmpada, né, das 10 virgens acesa? Era Jesus, a palavra. o azeite. O azeite é o Espírito Santo. Santo. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida para manter essa chama acesa. Né? Deus, ele acendeu o fogo. Levítico, né? Só que nós temos a nossa obrigação de manter esse fogo aceso. Verdade. O fogo foi aceso por ele, mas quem põe o combustível somos nós. E o combustível é o azeite, o Espírito Santo. E o noivo vem, O noivo vem sem demora. 5 loucas e 5 prudentes, né? Nós somos 4. Prudentes. Temos que ser os prudentes. Se nós tivermos combustível na nossa lâmpada, né? Ela vai se manter acesa. Esse aí é uma aula interessante. Eu não posso emprestar o meu azeite para todo mundo. Não dá. Vai faltar para mim. Nós temos que produzir. Nós temos que ir atrás. Cada um com o seu. Por isso que fala que a salvação ela é individual, né? Individual. Tem que buscar para si mesmo. O reino do céu é tomada força.
Porque aquele que não tiver azeite, o Senhor vai falar presença, não vai falar apartada de mim. Sim. Que é o Espírito Santo que vai fazer nós encontrar com ele. O arrebatamento vai ser nas nuvens. O texto fala. O arrebatamento vai ser nas nuvens. O encontro do noivo com a sua esposa, que é a igreja, é nas nuvens. Como é que nós vamos chegar nas nuvens sem o Espírito Santo? É ele que vai nos levar. Né? Quando a esposa casa, o pai da noiva leva ela ali, né? É um tipo do Espírito Santo. O Espírito Santo que vai levar a esposa e vai entregar para Cristo. Aqui para encerrar, quem morre sem Jesus e quem morre com Jesus. Não, quem morre salvo e quem morre não salvo. Onde que está esses versículos? Daí explica o que vai acontecer com a nossa alma. Os salvos e não salvos. Salvo? É a última pergunta. Quem morre salvo vai para o paraíso. Não, mas aqui fala que os anjos. Os anjos vão conduzir os salvos. Vamos supor, eu morro agora. É Lucas. Um infarto fulminante. Mas eu tô salvo. Lucas 16. Lucas 16. Do... É. Deixa eu achar o versículo aqui, Varão. Acho que é 19 ao 22. Pode ler aqui? Peraí. Lucas 16. Calma, moço. Ó, só o versículo pra gente encerrar. Só o versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Amém. Aqui, esse do 19 ao 31, né? É uma passagem que fala mais claro pra gente da vida após a nossa partida, né? A vida eterna. Aqui está dizendo que aquele mendigo que morreu salvo, ele foi levado para o seio de Abraão pelos anjos. Né? Esse seio de Abraão, na cruz, Jesus tirou, né? É o Hades, né? O Hades é a morada dos mortos. O seio de Abraão, abismo, lugar de tormento. Cristo na cruz morreu, em alma foi, arrancou o seio de Abraão e levou para o paraíso. Né? No Novo Testamento, depois vai falar que é o paraíso. Né? Agora, no Hades, só existe o abismo e o lugar de tormento. Então, aqui, os anjos que levou o mendigo para o seio de Abraão. Ou seja, quando você acaba de morrer, quem vem receber a sua alma são os anjos, né? Que vai cortejar você, levar até o paraíso. Se eu morro, Se você morrer sem salvação, morro agora sem Jesus. é Salmos 78. Salmos 78, 49. 49? Mostrar que existe os demônios que vêm também buscar a alma daquele que morre É 78 o quê? perdido. 49. Lançou-se sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Maus anjos. Esses são demônios. Você morrer, se você perder a sua salvação, morrer, e o dia aceitável do Senhor, né? 1 Coríntios 6, é hoje. Hoje, enquanto nós estamos vivos, nesta casa aqui. Quando nós morrermos, imediatamente, quem vem buscar a nossa alma são esses anjos de males. Quem que é esses anjos de males? Os demônios. Então, você vai morrer. Se você ou eu morrermos sem Cristo e não formos salvos, imagina, é igual a polícia quando prende alguém. Já vai o quê? Falando, né? Agora lascou pra você, aí batendo. Ela tá presa, cara. Então,
ele já vai atormentar nós desde aquela hora. Aquilo que E é eles que vai levar para o lugar de tormento. aquele- Já vai sendo A pessoa atormentado. fala assim, eu não quero mudar de vida, eu quero continuar nessa vida de pecado, de zoeira, miserável. Agora, aí a pessoa já sabe, não, porque toda escolha tem essa consequência, né? Se a pessoa escolher esse caminho, ela já sabe que se ela morrer, o demônio já vai... Essa palavra é para nós termos ciência, irmãos, e termos temor. Saber que se nós perdemos a nossa salvação, imediatamente morreu, já vai começar a ser tentado ali, né? Deus me livre e guarde. Vamos orar, irmãos? Amém. O pastor. Pode. Pastor, perdão. Pode meter pastor. marcha. Senhor Deus, obrigado, Obrigado, Pai Jesus. querido, por esse momento, Verdade, Pai, Deus. por essa comunhão. Em nome de Senhor, Jesus, nós te louvamos, onde nós glorificamos. aprendemos Tu és sobre a o tua Deus Santo, palavra, poderoso, nós Pai. meditamos, Senhor, na Maravilhoso, tua obrigado palavra. por esse momento. Continua abençoando Então, nossa vida tem que ser meus ajudada irmãos, pelos Pai, nossos nesta pecados. casa. Sou grato pela vida do Sítio, missionário Pai querido, André, pastor André. evangelista Hugo, Pai. Em Muito nome obrigado. de Jesus Todo Cristo, irmão que Pai, esteja e aqui. toda a sua Entra família na também, providência, Pai. Senhor. Entra o teu O milagre. Senhor venha abençoar cada Verdade, aluno, Deus. Dê um dia cada abençoado cooperador pra nós. dessa obra. Domingo abençoado, Em nome de amado. Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, nem tá. Tá encerrado. Em nome de Jesus. E aí? Tá gravando? Tá bem? Vou parar aqui. Tá bem? Deixa eu pegar uma.